Agora eu tô com ninguém mais, ninguém menos que Neu Fontes. Músico, escritor, agente cultural e tantas outras coisas. Mas um guardião da nossa cultura. Neu, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tem tanta coisa que eu quero perguntar ao senhor. Mas eu quero começar perguntando da sua infância aqui no bairro São José. Eu nasci na Divina Pastora, mas vim para o bairro São José com 6 anos de idade. E na época era um areal, né? Na época a gente brincava de cowboy, se escondendo nas dunas, nas areias, ali entre Zaqueu Brandão e Ribeirópolis, que hoje tem um supermercado, a Praça da Bandeira. Via muito circo na Praça da Bandeira, né? Tobogã, o primeiro tobogã que chegou foi na Praça da Bandeira. E a gente tinha uma grande amizade, né? Com vários amigos, que até hoje são amigos. E que a gente fui aluno salesiano também, então era bem próximo da minha casa. E foi aí que a minha infância foi muito feliz, muito bacana nesse bairro, que fiquei até 10 anos atrás. Morei nesse bairro até 10 anos atrás, hoje eu moro lá no Aruana, mas o São José não deixou muitas marcas, né, na minha identidade, no meu caráter e nas minhas amizades. Eu tenho um pouco menos de idade que o senhor, mas a minha infância também, boa parte foi aqui no São José, porque meus avós maternos residiam aqui. Meus avós residiam porque meu avô já faleceu, minha avó continua no mesmo prédio, no mesmo lugarzinho aqui no São José. Eu vim aqui, a gente vem gravar aqui, né, na Galeria Mário Brito, e eu passei pela panificação que eu comia os pães franceses. Ai, meu Deus. Eu passei, não abri o vidro, nem desci, mas eu pude sentir o cheiro do pãozinho sem carne. E você já viu que eu gosto de pão, né? Na silhuetazinha dessa, eu gosto muito de pão. Mas o bairro tinha de tudo, né? Você tinha uma praça maravilhosa, que era a Praça da Bandeira, mas você tinha escolas, você tinha assim, supermercado, e eu fui vendo isso nascendo, né? Porque eu chego lá em 66, né? E 70 a gente tem a Copa do Mundo, né, com todo mundo assistindo lá em casa, porque meu pai é quem traz a televisão para Sergipe, a gente assiste a Copa do Mundo por causa dele. Mentira, então todo mundo lá vendo a Copa do Mundo, e ele com risco de ser preso também, porque trouxe a TV. Ele faz a TV, primeiro ele traz a repetidora para transmitir a televisão. Que era no Morro do Urubu. E depois ele cria em 1967, 7, a TV Sergipe. Mas a TV Sergipe só entra no ar definitivamente em 71. Mas ele coloca no ar mesmo os órgãos de controle querendo desligar, mas ele... O que importa é que assistimos a Copa do Mundo ao vivo pela TV. E com todos os amigos presentes, tinha o Graco Cardoso, que era em frente à Escola Graco Cardoso, de Abelardo Neto, que era meu colega de infância, né? Abelardo é meu colega de infância. E é parte da minha família, você sabe, sei né? disso. E a gente com Dona Lalia, São José, os Hermínios em frente, que eu nunca vi tanto filho, né? Tanto menino, que era de Carlos Hermínio, Luiz Hermínio, Anitta, a Nete, tanto Hermínio, que hoje são pessoas muito importantes na cidade, inteligentíssimos, foram os reitores da universidade e tal. Então toda essa vizinhança era que eu participava e aprendi muito, né? Aprendi muito, eu também dei minha contribuição, porque eu comecei a tocar violão com 9 anos de idade, então as festinhas, todas elas eram ao som do meu violão. E é isso que eu quero saber agora, Neu. Como é que a música entra na sua vida e como ela traz o gatilho de toda a arte que veio depois, né? Eu começo a tocar com 9 anos de idade, mas eu cantava na escola antes, né? E a gente tinha um parceiro, que era o Lula Ribeiro, que é hoje um grande artista, e a gente estudava no Sagrado Coração de Jesus, que também era no São José, e depois que eu passo para o Salesiano, mas ele já cantava lá. E minha mãe gostava de me ver cantar, e um dia me deu de presente um violão. Bom, eu aprendo a tocar violão com o professor Argolo no conservatório, mas eu começo a conviver com essas pessoas bem mais velhas que eu, né? Então meu avô fazia um sarau na rua de Itabaiana, e que era um sarau onde tinha vários músicos importantes, como João Melo, Carnera, Cavalhal, João Rodrigues. E tinha o Seuzinho, que fazia um macarrão de vez em quando ele estava lá, ele não estava sempre. Mas fazia um macarrãozinho lá, tá? E quando eu chegava, o primeiro a comer era, bota aí Irineuzinho aí para comer o macarrão. E aí eu dizia, minha mãe tem um velho lá, que não era tão velho assim, mas eu tinha 9, 10 anos de idade, ele com cabelo branco. Aí um dia eu vi na televisão,
o velho do macarrão. Né? Mostrei a minha mãe e minha mãe disse, é Silvio Caldas. Então Silvio Caldas é um grande artista brasileiro, um grande seresteiro brasileiro, foi meu primeiro amigo da música. Então, a partir daí eu começo a me importar mais, a participar de festivais e com 20 anos eu resolvo que eu vou ser artista, que eu vou ser músico, que eu vou trabalhar com isso, numa casa, numa família de classe média alta. Então, eu só não viro vagabundo assim da casa, porque eu era o filho único homem e meu pai não ia dizer isso, não, claro, filho único homem dele. Mas quando perguntava, ele disse, não quer nada, só quer tocar violão. Imagina. Mas aí eu segui minha vida, casei muito cedo também, casei com 21 anos de idade, exatamente na época que eu comecei a querer botar minha cara para fora como artista. Vi que a dificuldade era grande, mas não abandonei a arte. Eu comecei a trabalhar outras coisas. Eu fui ser produtor, compor peças de teatro, técnico de iluminação, técnico de som. Comecei a produzir, né? Fui me virando e fui aprendendo. Depois estudei, eu fiz primeiro a faculdade de jornalismo, depois fiz comunicação com publicidade e propaganda e gestão da cultura, depois que lá nos anos 90 eu entro na gestão da cultura. Então, toda a minha vida foi dedicada à cultura, porque a cultura foi que me deu tudo que eu tenho. Então, eu faço isso com o maior prazer do mundo. Olha, seu avô, que adorava música, que é um cara... Eu tenho uma música que foi feita com o Teotônio Neto, que é Pirambeleza. Do meu avô. Pirambeleza. Viver o céu no do chão. Então, fui eu que gravei, fui eu que montei arranjo, eu mudei algumas coisas de Teotônio construiu. Então a gente sempre tocava. E eu acho que isso é que contribuiu com toda essa minha vida na cultura, na música, né? Eu sempre achei pessoas que gostavam do que eu fazia, que incentivavam do que eu fazia. É lógico que a cultura sergipana precisa muito, mas é muito mais ser incentivada e ser valorizada. A gente ainda acha que a cultura, a arte, né, em si, ela não é viável, né? Mas ela é muito viável, ela é sustentável e ela precisa que esses artistas... Você está aqui dentro de um espaço onde só tem artistas, né? Você vê cada obra de arte maravilhosa. E eles precisam vender, eles precisam ganhar dinheiro. Então é isso que a gente tem essas linhas. Que tanto, em tudo que eu posso, eu trago artistas sergipanos. Seja aqui no Geração Y, seja no nosso gabinete lá em Brasília, na minha casa agora. Eu compro e Mário Brito sabe que as obras, os quadros são artistas sergipanos, os vasos, tudo que eu posso eu compro de artista sergipano para reavivar esse sentimento de pertencimento da gente, porque a gente tem uma cultura tão vasta, tão rica, que realmente precisa de mais incentivo e eu acho que cada um individualmente pode sim fomentar cada vez mais que os artistas sergipanos se dissipem. Então eu tenho muito orgulho sempre que eu posto, seja nas minhas redes sociais, em qualquer lugar eu mostro o nosso gabinete, as obras dos artistas sergipanos, lá na minha casinha as obras dos artistas sergipanos, porque eu acho que a gente tem que fazer no espaço que nos cabe, poder fomentar a nossa arte. E é por isso que eu venho ser programa. Coisa linda. E aí tudo isso, vivido, toda essa história da música, todas essas lembranças, porque parece que quando a gente é criança e vai crescendo e vai esquecendo do que a gente viveu. Quando você começa a escrever, que eu nunca achei que... Porque eu não sou escritor, na verdade. Sim, era a próxima pergunta. Nem o escritor. Me conte do meu escritor. Eu brinco que eu sou igual ao meu avô Dedé Sombrinha lá à distância. Eu sou um grande loroteiro. Conto muita história. E aí essas histórias começam... Quando aí você começa a escrever essas histórias, começa a ter essas lembranças, né? Então a gente lançou um livro dentro de umas comemorações que eu pensei em fazer em 2021, mas a pandemia não deixou. E aí lancei um livro, que acho muito bacana, depois que estava escrito, viu, Mário? Depois que estava escrito, é que eu fui tomar noção da importância que ele é. Essa é a sua última obra escrita, né, Nil? É a primeira e acho que é a última, mas a primeira. Meu Deus, não faça isso não com a gente. Então aí tem histórias de Pedro Lua, por exemplo, com o Rogério, né? Heitor Mendonça. Né? A gente tem histórias minhas do Patrícia Polaine, Nino Carvan, né? Que é o bordadeiro da arte Nino. Nino Carvan, eu tenho até postei no meu Instagram que eu tenho uma obra dele. Tem uma obra, porque ele vaso lindo, né, Mário? Por isso que eu coloquei Já tá lá em casa. Bordadeiro da arte. Ele não é simplesmente só um músico. Gena, essa é uma das maiores cantoras que o Sergipe já teve.
Gena Ribeiro, Gena, com o Tiago, ela faleceu tem alguns anos. Ela era esposa do Vladimir Brista, Sim. que é minha prima também. Mas ela era uma grande intérprete, né? A Rebeca Vieira e o Ricardo Vieira, que são maravilhosos. Saulinho Ferreira, né? E Antônio Carlos do Aracaju. Exato. Então, Correias 8 Bar, a gente fala do Forró Caju, do São João, do Bando de Mulheres do Pré-Caju. E aí tem todas essas histórias, são 50 artigos e esse é seu. Ah, meu Deus, que honra! Geração Y, esse é Neu Fontes, que eu tive o prazer hoje de compartilhar experiências, de viajar no tempo e de trazer para que a gente pudesse conhecer mais um pouquinho dessa história tão linda e fascinante. Obrigado você e parabéns.